Olá a todos, meu nome é Guilherme Esmeraldo, este é o vídeo de número 27 de estudo do CompSim, The Computer Simulator, versão 08.9 Alpha. Neste vídeo nós iniciaremos o estudo de operações lógicas no CompSim. Bom, para tanto, faremos uma breve revisão de álgebra booleana, focando principalmente nas leis fundamentais e algumas de suas propriedades. E aí faremos um gancho com os conceitos básicos de circuitos lógicos. Tá? Bom, na álgebra booleana, as leis fundamentais elas regem basicamente dois princípios. O primeiro deles é que as variáveis booleanas elas podem assumir dois valores, ou verdadeiro ou falso, ou então o verdadeiro pode ser representado com 1 e o falso com 0, dependendo do sistema. E aí a variável booleana ela só pode assumir um dos valores, um desses valores por vez, num determinado instante. Então, quando a variável A for igual a 0, então ela não é igual a 1. Tá? Da mesma forma, quando a variável booleana for 1, ela não pode ser 0. Tá? Bom, e aí outra lei fundamental é a questão das operações elementares, as funções booleanas ou operações elementares que são a conjunção, a disjunção e a negação, ou também chamada de inversão. A conjunção é o AND lógico, o I lógico, que aqui vai ser representado com um ponto, uma multiplicação. O OR lógico, o OR, vai ser representado com um sinal de adição. E a inversão, a negação, o NOT, vai ser representado com um símbolozinho de barra, que vai ser colocado acima no nosso estudo, acima da variável booleana. Tá? Bom, para a gente ilustrar que as operações elementares elas têm esse conceito, ou seja, qualquer função lógica pode ser expressada, pode ser produzida pela combinação dessas operações aqui. É por isso que elas são chamadas de elementares. E aí, para ilustrar, a gente vai ver um pequeno cenário aqui. Vamos supor que eu tenho aqui uma tabela verdade, tá? Onde eu tenho duas entradas, A e B, e a saída é S. Tá? Bom, aqui nas linhas eu tenho todas as possíveis combinações das entradas A e B, que é 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ou falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. E as saídas eu tenho 1, 0, 1, 0. Tá? Bom, para a gente mostrar, para a gente identificar ou encontrar uma função booleana que represente essa tabela verdade, a gente vai utilizar agora uma técnica chamada soma dos produtos. Tá? Então, basicamente, o primeiro passo é encontrar na tabela verdade aquelas linhas onde a saída vai estar setada em 1, ou seja, vai estar setada em verdadeiro. Tá? E aí, se a gente analisar direitinho, a gente vai ter essas duas linhas aqui. As entradas A e B, 0 e 0, saída vai dar 1, e as entradas A e B vai dar com 1 e 0, eu vou ter aí a saída 1. Tá? Bom, uma vez que eu identifiquei essas linhas, o próximo passo é encontrar os minitermos. Os minitermos eles são encontrados a partir dos valores das entradas. Tá? Então, para encontrar o minitermo, o primeiro minitermo, o minitermo para essa entrada aqui, eu tenho o valor de A0 e o valor de AB. Eu represento pela variável lógica A e B. Se os valores são setados em 0, então eu vou colocar uma inversão no valor de A, na variável A, e uma inversão na variável B. Certo? Lembrando, aqui eu faço a conjunção. Eu ligo essas entradas através de um I, lógico, de uma conjunção. Para o outro minitermo, eu também vou, para outra entrada dos valores de A e B, o minitermo ele também vai ser construído da mesma forma. Eu pego a variável A e a variável B e analiso os valores que eles vão estar assumindo nesse cenário. No caso aí, a variável A vai estar com valor positivo, assim, o valor 1, o valor verdadeiro. Então eu não barro a variável A. Já B vai estar com valor 0 novamente, então eu faço
a negação, né, a barrinha acima da variável b, né, para sinalizar que aqui é invertido o valor, ou seja, um valor zero. Tá? Então eu tenho os mini termos, negação de A e negação de B, A e negação de B. Eu tenho dois mini termos, lembrando, é porque eu tenho duas situações onde a saída é setada em 1 e esses mini termos são construídos a partir dos valores assumidos pelas entradas A e B. Tá? Bom, o próximo passo é ligar esses mini termos pela operação de junção ou a soma. Né? Então, com isso, eu vou ter a seguinte expressão lógica. Né? Negação de A, negação de A e negação de B, tá? Ou A e negação de B. Tá? Para simplificar, né, eu posso remover os sinais de multiplicação e simplesmente aglutinar e juntar as variáveis lógicas. Então eu tenho negação de A e negação de B, ou A e negação de B. Tá? Então essa é uma função booleana que a gente identificou através da soma dos produtos, ou seja, eu tenho aqui a soma dos produtos de A e B, tá? A partir desse cenário exposto nessa tabela verdade. Tá? Se a gente observar, né, essa função booleana resultante, ela vai fazer uso dos operadores elementares AND, OR e NOT. Tá? Então, com isso, a gente conseguiu demonstrar, né, de forma bem simples, que é possível obter uma função lógica, né, uma função booleana, utilizando os operadores elementares AND, OR e NOT. Tá? Para isso a gente usou, nesse caso aqui, a técnica de soma dos produtos. Bom, dando continuidade ao estudo, né, o próximo passo é estudar as propriedades da álgebra booleana. Né? Nós estudaremos basicamente 5 propriedades. A primeira delas é a propriedade da adição lógica, né, que vai fazer uso do operador de adição, que no caso aqui não é adição, né, é o ou lógico. Então, se eu tenho uma variável lógica ou zero, né, qualquer variável, qualquer função lógica ou falso, né, o zero, é a própria variável ou função lógica. Qualquer variável ou 1, eu vou ter 1. Né? A ou A é o próprio A. Tá? E A ou a inversão de A eu vou ter 1. Né? Porque se eu tenho 0 aqui, eu vou ter 1. Se eu tenho 1 aqui, eu vou ter 0. Então 0 ou 1 sempre vai ser 1. Tá? Então nesse caso aqui, para qualquer valor que A assuma, sempre vai ser a propriedade da adição, ela mostra que esse resultado sempre vai ser 1. Tá? Vai ser verdadeiro. Tem a propriedade da complementação, ou seja, a negação da negação de A vai ser o próprio A. Tá? Tem a propriedade da multiplicação lógica, né, que vai fazer o uso do operador de conjunção. Então, qualquer coisa i 0 vai ser 0. Né? 0 e 0 é 0, 1 e 0 é 0. Tá? Qualquer coisa i 1 vai ser a própria coisa. Né? Então, se eu tenho 0 e 1 vai ser 0. Se eu tenho 1 e 1 vai ser 1. Tá? Bom, se eu tenho A e A, é a própria variável A. Né? E se eu tenho A e a inversão de A, vai ser 0. Por quê? Se eu tenho 1 e o inverso de 1, que é 0, é 0. Se eu tenho 0 e o inverso de 0, que é 1, também é 0. Qualquer valor i0, a gente já viu, né? É o próprio 0. Por fim, não, né? Continuando, eu tenho a propriedade da comutividade, que não importa a ordem, né, das variáveis, né, o resultado não muda, tanto para disjunção quanto para conjunção. Né? E eu tenho, por fim, aqui, né, no nosso estudo, né, os teoremas de De Morgan. Lembrando que aqui são apenas algumas das propriedades da álgebra booleana, há muitas outras ainda na própria álgebra. Tá? Bom, nos teoremas de De Morgan, se eu tenho a inversão de uma conjunção, eu vou ter o quê? A disjunção da negação das variáveis lógicas envolvidas. Né? Então, se eu tenho A e B e inverto isso tudo, eu posso substituir essa equação lógica aqui por a negação de A
inverto o sinal aqui, né, que antes era conjunção, passa a ser disjunção, e a negação de B. Né? Então eu fico A e B invertido equivale à inversão de A ou a inversão de B. Da mesma forma, né, se eu tenho aqui a inversão de uma disjunção, ou seja, A ou B invertido, isso equivale, logicamente, né, à inversão de A, inverto o sinal aqui, que era disjunção, passa a ser conjunção, né, negação de B. Então, A ou B invertido equivale, logicamente, à negação de A e negação de B. Tá? E aí aqui a gente tem mais dois cenários, né, para os teoremas de Morgan. Se eu tenho A e B, isso equivale, né, à negação da negação de A ou negação de B. E se eu tenho aqui A disjunção B, A ou B, eu tenho a negação da negação de A e a negação de B. Tá? Então, com essas propriedades aqui, né, os elementos fundamentais, né, da lógica que a gente viu, né, as variáveis e os operadores elementares, a gente vai fazer um gancho aí, né, com os circuitos lógicos. Tá? Bom, os circuitos lógicos, eles basicamente implementam funções lógicas. Tá? Então, sempre que a gente tem um sistema digital com um circuito lógico, ali dentro a gente vai ter uma implementação de uma função lógica ou de várias funções lógicas. Tá? Nos circuitos lógicos, essas funções lógicas elas são implementadas como portas lógicas, que por sua vez são implementadas no chip, né, através dos transistores. Tá? Os transistores, por conta da física, né, da sua natureza, né, em alguns circuitos é necessário que, para se obter os resultados corretos das funções lógicas, é necessário inverter os valores. Tá? Então, por exemplo, uma função lógica AND, né, que num circuito lógico é implementado por uma porta AND, né, utilizando a tecnologia CMOS, que é uma tecnologia de fabricação de circuitos, né, pode chegar até utilizar 6 transistores. Tá? Bom, do ponto de vista de implementação, né, considerando o tamanho do transistor hoje, né, talvez não seja um grande problema. Né? No entanto, há formas de otimizar, né, a construção das funções lógicas no chip, né, nos sistemas digitais, pelo uso de um tipo de porta conhecida como porta universal. Tá? A porta universal basicamente são portas que podem implementar, né, portas AND, OR e NOT, né, as operações elementares ou as portas lógicas elementares, né, e que podem também implementar qualquer outra função lógica. É por isso que são chamadas de portas universais. Tá? Basicamente, as portas universais são as portas NAND e NOR. Né? NAND significa NOT AND, ou seja, a inversão de uma operação de conjunção, e NOR é o NOT OR, ou a inversão de uma operação de disjunção. Tá? Só para a gente ter ideia, né, as portas universais, utilizando também a tecnologia CMOS, né, para implementar cada uma dessas portas, é possível implementar utilizando apenas 2 transistores. Tá? Então, considerando uma porta AND composta por 6 transistores e uma porta NAND, né, percebe-se que as portas NAND e NOR podem implementar o AND, e talvez a combinação dessas portas, né, gere aí uma economia de transistores, no caso, dentro do chip. Né? Bom, então é por isso, né, que por conta dessa característica da universalidade das portas NAND e porta NOR e da economia de transistores, né, é que muitos circuitos lógicos são implementados, né, vários chips, né, são implementados só utilizando portas NAND ou só utilizando portas NOR, ou até mesmo utilizando uma abordagem mista, né, utilizando portas NAND ou portas NOR e outros tipos de portas. Tá? Bom, no nosso estudo agora, nós veremos, né, como implementar as portas lógicas NOT, AND e OR, utilizando a porta universal NAND. Né?
Para isso a gente vai utilizar as propriedades da lógica booleana que a gente viu agora há pouco. Tá? Então, só por questões de notação, né, o not-end, né, ele é representado na álgebra booleana, né, como a conjunção de duas entradas, aqui representadas por A e B. Então, eu tenho A e B e toda essa equação barrada. Ou seja, eu tenho a negação da conjunção de A e B. Então, dessa forma, a gente representa, né, essa é a notação para representar um NAND. Ok? Bom, vamos ver agora como é que se representa a inversão, né, ou seja, a porta lógica NOT, a operação lógica NOT, né, utilizando um NAND. Tá? Bom, então a inversão de uma variável lógica, né, se a gente utilizar a propriedade da multiplicação, né, a gente consegue transformar isso aqui, né, a inversão de uma variável, numa operação, né, numa porta NAND. Tá? Como assim? A propriedade da multiplicação diz o seguinte: uma variável A e a própria variável A equivale à variável A. Não é isso? Então, se eu tenho a inversão de uma variável, eu posso ter equivalentemente, né, a inversão, utilizando a propriedade da multiplicação, de A e A. Então, se a gente observar aqui, eu tenho, ó, nesse segundo membro, né, dessa equação, eu tenho aqui uma porta NAND. Né? Eu tenho uma operação lógica NAND. A e tudo isso negado. Tá? Então, para implementar uma inversão, né, uma porta ou uma função lógica NOT, eu posso usar a mesma variável lógica exposta através de uma conjunção e negar tudo isso. Tá? Então a gente conseguiu ver, né, que para implementar uma inversão, basta utilizar dá para se utilizar na realidade, né, uma operação NAND. Tá? Bom, para implementar um AND, né, é um pouco mais complexo, mas aí também não é tão complexo assim, né? Então, uma porta AND, a gente sabe, uma operação lógica AND, que eu tenho uma entrada A e uma determinada entrada B, tá? Se a gente utilizar a propriedade da complementação, eu tenho que a negação da negação de qualquer coisa é a própria coisa. Então, a negação da negação de A e B equivale, logicamente, a A e B. Ok? Bom, utilizando a propriedade da multiplicação, com esse segundo termo aqui, nesse segundo membro dessa equação, a gente vai ter o seguinte, né? Que a negação de A e B e a negação de A e B vai equivaler à negação de A e B, né? Assim como a gente viu lá na inversão lógica, né? Então, se eu tenho a negação de A e B aqui, né, considerando, esqueçam essa barrinha de cima, né, vamos só focar nessa barrinha de baixo, que eu tenho a inversão de A e B. Se eu repetir isso aqui e ele mesmo, equivale logicamente a ter isso aqui. Né? Então, eu tenho a inversão de A e B equivale logicamente à inversão de A e B e a inversão de A e B. E essa barrinha que está aqui em cima eu mantenho. Tá? Bom, vamos analisar essa equação final aqui. Né? Eu tenho aqui, ó, nesse termo, a negação de A e B, então eu tenho um NAND aqui. Ok? Se eu tenho aqui a negação de A e B, eu tenho um outro NAND aqui. Tá? Então, tem um NAND aqui nesse primeiro parênteses e tem um outro NAND aqui nesse segundo parênteses. E se a gente analisar a equação toda, né, considerando o que está no parênteses aqui como um termo e o que está nesse outro parênteses um outro termo, eu tenho um termo e o próprio termo negado. Então, eu tenho aqui do lado de fora também um NAND. Tá? Então, para implementar a função lógica AND, né, a porta lógica AND, o que é que eu utilizo? Um NAND das duas entradas, outro NAND das duas entradas e um NAND do resultado desses dois NANDs aí. Tá? Então, com isso, eu implemento a porta lógica, né, a função lógica AND, utilizando os NANDs. Tá? Bom, para fechar, né, a terceira prova, né, a terceira forma, vamos dizer assim, o terceiro
a nossa terceira atividade, né, que era representar uma porta ou uma função lógica OR utilizando NANDs. Então eu tenho aqui A ou B, né, utilizando a propriedade da complementação, como a gente já viu, né, a inversão da inversão de qualquer coisa é a própria coisa. Então, se eu inverter duas vezes o valor de A ou B, eu vou ter o próprio A e B, né? Se eu utilizar a propriedade de Morgan com esse termo que está aqui interno, né, essa barra, essa primeira barra, eu tenho a negação de A ou B, utilizando De Morgan, né, um dos teoremas de Morgan, equivale ao que? A inversão do primeiro, inverto o operador lógico, que aqui é disjunção, passa a ser conjunção, e inverto o valor de B, tá? Então, logicamente, né, que a disjunção, aliás, a negação, né, a inversão de A ou B equivale a inversão de A e inversão de B, tá? E aí mantenho essa barrinha de fora aqui, tá? Bom, analisando esse terceiro termo, né, esse terceiro membro da equação, se a gente utilizar a propriedade da multiplicação para inversão de A e utilizar a propriedade da multiplicação para a inversão de B, eu vou ter o seguinte, ó, a inversão de A, né, equivale logicamente à inversão de A e A, né? A propriedade da multiplicação diz o seguinte, qualquer coisa e qualquer coisa é a própria coisa, tá? Então a inversão de A equivale logicamente à inversão de A e A. Eu aplico essa mesma propriedade para B, né? Se eu tenho a inversão de B, equivale à inversão de B e B, tá? E aí da forma como a gente encontrou essa equação, se a gente analisar direitinho, eu vou ter aqui, ó, um NAND, A e A invertido, é um NAND. Aqui eu vou ter outro, ó, B e B invertido, é um outro NAND. E se eu considerar a equação toda, né, esse termo todo, eu vou ter, ó, a negação de alguma coisa e a negação de outra coisa, tá? Então eu tenho aqui outro NAND. Então um NAND aqui, né? Negação de A e a negação de B e B, o segundo NAND, e a negação de alguma coisa e alguma coisa, tá? Ou seja, a gente viu, né, nesses três momentos, que é possível implementar, só voltando aí, né, implementar uma inversão utilizando um NAND, implementar uma conjunção usando três NANDs, né, NAND A e B, NAND A e B, e um NAND disso tudo. E na porta OR, né, na disjunção, eu também utilizo três NANDs, né? O NAND eu tenho aqui o NAND de A, o NAND de B e o NAND desses dois termos aqui, tá? Bom, do ponto de vista de circuitos lógicos, né, uma porta lógica NAND, ela é representada com esse símbolo aqui, ó. Eu tenho as entradas A e B, né, eu tenho aqui esse símbolozinho, é um AND, e aí quando eu coloco essa bolinha aqui na saída, significa que a saída vai ser invertida, ou seja, NOT AND, tá? Então esse é o símbolo básico para representar em circuitos lógicos, né, no esquemático, a porta lógica NAND, né? Se a gente observar aquela equação que representa a inversão utilizando o NAND, né, o que é que eu preciso fazer? Eu basicamente, né, vou ligar o A, né, nas duas entradas do NAND, tá, para encontrar a inversão, tá? Então eu tenho aqui, ó, o sinalzinho de A é ligado no NAND, numa entrada do NAND, né? Aqui é um NAND com duas entradas, e o próprio sinal A é ligado na outra entrada do NAND. Então eu tenho A, e o resultado disso aí vai ser invertido, que é essa barrinha que eu tenho aqui em cima. Então, para implementar um circuito inversor, basicamente eu uso uma porta NAND, onde a variável lógica, né, ou então a entrada lógica, né, a entrada do meu circuito vai estar ligada nas duas entradas do NAND, tá? Já o AND é um pouco mais complexo, a gente viu aqui que eu preciso ter um NAND de A e B, um NAND de A e B e um NAND da saída disso aí, né? Se a gente analisar, o NAND de A e B se repete aqui, ó, A e B invertido, A e B invertido, né?
e aí fora eu tenho um outro NAND. Então o que é que eu faço? Eu calculo aqui, ó, o NAND, eu represento, na realidade, aqui o NAND de A e B, ligo A na entrada do NAND, ligo B na entrada do NAND, e aí como essas duas saídas vão fazer parte de um mesmo NAND, eu uso a mesma técnica que eu usei aqui em cima, né? Então a saída eu ligo no novo NAND na primeira entrada, e a saída eu vou ligar também no NAND na segunda entrada. E aí com duas portas NAND eu consigo implementar a função lógica, a operação lógica conjunção, né? O AND lógico, né? Já para disjunção, o que é que acontece? Eu preciso usar um NAND para A, um NAND para B e um NAND com a saída desses dois circuitos. Então, utilizando aqui, ó, a mesma técnica do NOT, né, do inversor, eu ligo A, né, no NAND, nas duas entradas do NAND, ligo B nas duas entradas de outro NAND, e o resultado disso aí eu ligo, né, desses dois NANDs eu ligo nas entradas de um novo NAND, e aí sim eu vou implementar a disjunção de A e B. Tá? Então, ó, aqui eu tenho o primeiro NAND, né, essa porta lógica aqui vai estar implementada aqui, né? Essa segunda porta lógica aqui vai estar implementada aqui, ó, a inversão de B e B, né? E essa inversão aqui maior vai estar implementada por essa terceira porta NAND aqui, tá? Então, pessoal, a gente viu, né, que com um pouco de álgebra booleana, né, é possível se construir circuitos lógicos, é possível construir naturalmente, né, aqui são exemplos simples, mas é possível representar qualquer função lógica através de equações lógicas, por sua vez, através de portas lógicas, né? E aí, se eu tenho um esquemático, né, se eu tenho aqui a nossa representação em portas lógicas, eu transformo isso em transistores e aí, por consequência, eu consigo implementar o meu microchip, tá? Bom, esses conceitos que foram vistos, né, eles são básicos, tá? Mas a ideia fundamental aqui é, é, é que a gente entenda, né, que utilizando os fundamentos da álgebra booleana e as propriedades da álgebra booleana, a gente consegue construir qualquer combinação, né, qualquer função lógica, desde as elementares, como NOT, AND e OR, até funções lógicas mais complexas. Tá? Bom, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo.